Olá pessoal, professor Nivaldo Galvão, mais uma aula do canal NG Matemática. Hoje nós vamos aprender um assunto muito interessante e muito importante, que é localizar números na reta numérica. Então nós temos aqui, nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender só os números positivos, alguns deles, né, que tem 6 exemplos de números racionais, né, que envolve frações, envolve números com vírgula, que são os números decimais, né, envolve número misto, que é uma mistura de número inteiro com fração. Nós vamos descobrir somente alguns 6 exemplos só do lado positivo. Do lado negativo, pessoal, é a mesma coisa, só que fica do lado esquerdo do zero. A mesma distância que você achou do número aqui, o oposto dele, o negativo, vai ficar da mesma distância em relação ao zero. Tá certo? Então, por exemplo, ó entre o 0 e o 1 aqui, ó, nessa distância aqui, aí você pega essa distância e coloca aqui em relação ao zero. Vai ficar aqui o menos 1, ó. Tá certo? Então, o número oposto, que é o negativo, e o positivo, é o oposto de 2, é o menos 2. O oposto de 3 é o menos 3. O oposto de 3,5 é o menos 3,5. Então não fica a mesma distância em relação ao zero, só que fica do lado esquerdo do zero, são os negativos, tá? Mesma ideia de fazer dos positivos para descobrir. Então, como que eu faço para localizar os números na reta numérica? Primeira coisa, pessoal, eu tenho que descobrir quanto vale cada tracinho desse daqui, ó. Cada tracinho desse tem um valor. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Descobrir quanto vale cada unidade dessa reta numérica. Como que eu faço isso? Eu pego a distância, ó, entre o 0 e 1, tem um inteiro aqui, ó. Eu pego um 1 e vou dividir por quem? Quem vai dentro da chave aqui? A quantidade de espacinhos que tem aqui, ó, na reta. Ó, eu tenho um pedacinho aqui, 1, ó, outro aqui, 2, 3, 4. Eu tenho 4 divisórias entre o 0 e o 1. Tenho 4 espacinhos, ó. 1, 2, 3 e 4. Então eu vou dividir por 4. Como nós vimos que não dá para dividir, que 1 é menor que 4, o que eu faço para ajudar ele a ficar maior? Eu coloco um 0 aqui. Primeiro 0, no resultado eu ponho o 0 e a vírgula. 10 é maior que 4. Agora eu consigo dividir, né? 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8 e sobra 2. Vamos dividir mais uma casinha depois da vírgula, mais uma casinha decimal? Como que eu faço? 2 não dá para dividir por 4. Eu coloco um 0 aqui para ajudar o 2 a ficar maior. Não precisa mais colocar 0 aqui, porque já apareceu um número aqui que é diferente de 0, que é o 2, né? Não pode mais colocar um 0 aqui, né? 20. 20 dá para dividir por 4, dá 5. Dá uma divisão exata. Cada tracinho desse vale 0,25. Ou seja, 25 contém 2 casas depois da vírgula, é centésimos. 25 centésimos. Pessoal, esse 25 centésimos, essa fração, dá pra gente deixar ela mais simples, ou seja, simplificar essa fração. Tá muito alto, ó, 25 aqui embaixo 100, dá para deixar ela mais simples. Por isso que eu vou usar um estudo chamado simplificação de frações. Olha a palavra simplificação, ou seja, deixá-la mais simples. Como que eu faço isso? Ó? Eu vi que de 25, ó, 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, 100. Então, eu sei que o 100 dá para dividir por 25. Então, eu posso dividir em cima por 25 e posso dividir embaixo por 25 também. Olha como vai ficar bem menor, bem mais simples. Ó. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. 4, 25, ó, 1 quarto. Cada tracinho desse aqui vale 1 quarto, ó. 1 quarto, cada tracinho desse. Então, 1 quarto. Esse aqui, 2 quartos, ó. 2 quartos, pessoal. Se eu fizer esse mesmo processo aqui, o que vai acontecer? Olha só, 2 quartos. Eu vi que os dois números são pares, ó. Eu posso simplificar por 2. Dividir em cima e embaixo por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. É 1 meio. Então, 2 quartos equivale a 1 meio. São frações equivalentes, têm o mesmo valor.
né? Então aqui eu posso pôr 1 meio, ó. Então, ó, 1 quarto, 2 quartos, que vale meio, 3 quartos, ó. Esse tracinho aqui vale 3 quartos, e esse aqui vale 4 quartos. Professor, mas não está marcado 1 aqui embaixo? Então, pessoal, porque 4 quartos é uma fração chamada na matemática de fração aparente. O que é uma fração aparente, pessoal? Olha o nome, fração aparente. Ó, 4 quartos. É chamada fração aparente porque ela parece uma fração, mas não é. Ela é um número inteiro. Quando eu consigo fazer uma divisão do numerador pelo denominador, 4 dividido por 4 dá 1. Porque toda fração é uma divisão, né? 4 dividido por 4 dá 1. Ó, deu um número inteiro. Então, quando eu tenho uma fração que eu consigo achar o número inteiro, é chamada de fração aparente. Por isso que ele fala assim, aparente. Ela parece, mas não é. Parece fração, mas não é. É um número inteiro. Então, por isso que é 1 aqui, ó. Ó, continuando. Cada um vale, ó, 4 quartos. Aqui é 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos. Professor, por que está 2 aqui? Porque 8 quartos é uma fração aparente. 8 dividido por 4 dá 2. Ó, tá vendo? E assim por diante, tá? Então, cada divisão vale 1 quarto, tá? É o valor de cada tracinho desse daí. Então, vamos localizar, pessoal. Ó, 8 meios. Ó, esse aqui é um exemplo de fração aparente. Parece fração, mas não é. 8 meios equivale a 4, porque eu consigo dividir, ó, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8, ó, dá 0. Olha só, deu um número inteiro. Então, 8 quartos fica em cima do 4. Então, é aqui que eu localizo, ó, 8 quartos. Bem no tracinho do 4. Não, desculpa, 8 meios, né? 8 meios. Então, 8 meios é a mesma coisa que 4. Então, é aqui que é o tracinho do 8 meios. Vamos ver o tracinho desse número decimal aqui. 3 e meio. Esse 5 se lê meio. Ou 3 inteiros e 5 décimos. Tanto faz, tá? A leitura. Então, 3 e meio. Então, eu tenho 3 aqui, mais a metade, que é esse tracinho aqui, ó. 3 e meio. Esse meio se lê metade, ó. 3 e meio. Esse é o tracinho do 3 e meio. É a distância bem no meio, entre o 3 e o 4. 3 e meio. Esse daqui, pessoal, 3 quartos. Se cada um, olha aqui, ele aqui, ó. Cada tracinho vale 1 quarto, ó. 1 quarto, 2 quartos, que é 1 meio. O 3 quartos aqui, ó. Então, aqui que é o valor, que é o tracinho correspondente ao 3 quartos. Tá certo? Então, eu vou apagar ele. Vou apagar o que não tá mais, o que a gente não quer representar, né? Vamos deixar só o que tá aqui, ó. 3 quartos fica aqui, então. Vou pôr até maior, ó. 3 quartos. 3 quartos. É esse tracinho aqui, ó. Beleza, pessoal? 9 meios. Será que ela é uma fração aparente como essa? Vamos ver se é. 9 meios. Se der um número inteiro, ela é uma fração aparente. Se não der, é outro tipo de fração, tá? Vamos ver? 9 meios. Divide 9 por 2. Dá 4 vezes 2 dá 8. Sobra 1. Tá na cara que não é fração aparente, porque o 9 não tem na tabuada do 2. Então não ia dar uma divisão exata, né? Como de fato não deu. Sobrou resto 1. Aí o que eu faço para continuar? Eu ponho 0 aqui no resto e vírgula no resultado. 10 dividido por 2 dá 5. 4,5. Então fica entre o 4 e o 5, bem na metade, ó. Esse tracinho aqui, que é dessa fração 9 meios. Então esse tracinho aqui, ó. Pessoal, então como ela não é uma fração aparente, né, porque não deu um número inteiro, deu um número decimal, o nome dessa fração aqui, que o numerador, que é o número que fica em cima do traço, é maior que o de baixo, que é o denominador, quando o número de cima for maior, o nome dessa fração é chamada fração imprópria. Imprópria, tá? Então é uma fração imprópria aqui, ó. 9 meios. A posição dela aqui. Entre o 4 e o 5, bem no meio aqui, ó. 4,5. Essa daqui, pessoal, 55 décimos. Será que é uma fração imprópria ou uma fração aparente como essa? Ela é imprópria. Por quê?
Porque dá para dividir 55 dividido por 10 dá 5,5. Não dá um número inteiro, deu um número decimal, né? Lembra que isso aqui é chamada fração decimal, ó? Porque tem denominador 10? Nós vimos na aula passada frações decimais, né? Esse aqui é um exemplo. Então, 55 décimo equivale a 5,5. É só você dividir 55 por 10, né? Então fica 5,5, fica bem aqui no meio, entre os 5 e os 6. Aqui que é o lugarzinho dessa fração, 55 décimos. Esse tracinho aqui, ó. A última, pessoal, olha só, como chama esse tipo de fração? Que tem um número inteiro e uma fração. O nome desse tipo de fração é chamado fração mista. Olha o nome mista, porque misturou número inteiro com fração. Número inteiro com fração. Essa mistura chama-se fração mista. Ela tem uma parte inteira, 2. Olha aqui, ó. 2 e meio. Se lê meio aqui, ó. Esse tracinho aqui, bem na metade, ó. 2 e meio. Esse tracinho aqui, ó. É assim que representa o 2,5. Belezinha, pessoal? Então, aqui tem 6 exemplos de como localizar números racionais na reta numérica, beleza? Então, esse foi o tema da nossa aula hoje. Quem gostou, dá um joinha. E quem não é inscrito, pessoal, convida uns colegas para ser inscrito. Se você não é, por favor, se inscreva. Um abraço do professor Nivaldo Galvão e até a nossa próxima aula.